Pode? Pode sim, Henrique, fica à vontade. Boa tarde a todos. Meu nome é Henrique, igual já foi mencionado, e sou discente no curso de Desenvolvimento, Planejamento e Território, né, da UFCJ. E hoje eu irei apresentar para vocês nesse seminário a minha dissertação, a qual tem o tema Desigualdades Regionais no Sistema Educacional Brasileiro, Tendências e Persistências no Contexto da Expansão Escolar. As sociedades modernas, né, elas inauguraram novas formas de vida, né, e que levaram a certas rupturas com o mundo até então vigente. Nós temos a formação dos estados nacionais, né, a valorização ou o crescimento dos sistemas de produção capitalistas, a maior valorização do conhecimento, principalmente do conhecimento técnico e científico, né, e esse crescimento do conhecimento técnico e científico ele está muito ligado ao crescimento da escola, né, que foi a instituição que foi instaurada, né, a partir do século XVII, que caberia a formação, né, dos indivíduos. Então, nesse período do século XVII, XVIII e principalmente XIX, XX, não, XX e XXI, né, tem-se um crescimento muito grande da educação no mundo como um todo, né, mas ainda que a educação ela tenha se tornado um pouco mais democrática, né, é importante mencionar que fatores ligados à origem social dos indivíduos afetam no processo educacional dos mesmos, né? E existe uma vasta literatura que vem discutindo isso, principalmente autores como Bourdieu, Boudon, que vem apontando nesse sentido. A literatura sobre educação, transições educacionais, ela trabalha com intervalo de corte etário de idade entre 25 e 64 anos, né? Por que 25 a 64 anos? Porque o limite inferior de 25 anos geralmente é um período onde o indivíduo já teve a idade para completar o ensino superior. É claro que existem contestações a esse limite inferior, mas nós buscamos seguir a literatura sobre o tema, né? Então, ao abordar uma população entre 25 e 64 anos, que é uma população que nasceu, né, na segunda metade do século XX, que é um período marcado por grandes mudanças estruturais no Brasil, nós devemos mencionar quais são essas mudanças, né? No mercado de trabalho, nós temos uma grande alteração do nível de educação dos trabalhadores, né? Vide a PEA, onde a gente vê que trabalhadores deixam de ser indivíduos que possuíam baixa escolaridade e agora as atividades elas exigem maior escolarização por parte dos indivíduos. A urbanização também, o país deixa de ser um país rural e é um país hoje fortemente urbano, né? Pela delimitação do IBGE. O sistema educacional também avançou muito, né, com políticas tanto de cunho privado quanto de cunho público. No que se refere a questões políticas, o país passou por diversos regimes políticos, como o período ditatorial, o processo de redemocratização, além também de questões que são de grande importância para a compreensão social, como os direitos e deveres do cidadão, a discussão a respeito de cidadania, né? Mas apesar de todas essas mudanças que ocorreram é, durante esse período, ainda assim, quando nós observamos indicadores socioeconômicos, o que a gente observa é que há uma grande desigualdade no território brasileiro, né? Com as regiões norte e nordeste sempre apresentando os piores indicadores, seja de renda per capita, seja questões de saúde, educação, IDH. E quando a gente analisa a perspectiva econômica, de alguns estudos, como Barros, Komatsu et al., eles vão apontar justamente que um dos fatores que explicam, né, ou que afetam as desigualdades regionais é o nível de escolaridade dos indivíduos, né? Então, diante da importância que a educação tem assumido nas sociedades modernas, né, deve ser pontuado quais foram as transformações que ocorreram nesse sistema, né, já que a gente está trabalhando com uma população que nasceu num período de grandes mudanças, né, que é a segunda metade do século XX. E esse período a gente tem mudanças muito fortes, tanto do lado da demanda, né, onde a população busca se adequar cada vez mais às necessidades, né, do mercado de trabalho, além de também ter uma compreensão melhor da sociedade, quanto do lado da oferta, onde se tem um crescimento muito grande, né, da expansão das redes de ensino, tanto público quanto privado, né? Então, o panorama geral que a gente observa é o crescimento do nível educacional do país, né? Mas ainda que a gente observe esse crescimento, né, do nível educacional no país, a gente observa que existem desigualdades entre as regiões, né?
principalmente quando a gente compara Norte e Nordeste com o eixo Centro-Sul, onde as primeiras regiões elas sempre apresentam menores indicadores educacionais em relação ao eixo Centro-Sul. Então, diante de um cenário, né, em que a educação ela ganha importância na sociedade, as desigualdades regionais existentes no país e o avanço que ocorreu no sistema na segunda metade do século XX, o estudo questiona como fatores individuais, territoriais e familiares impactaram a dinâmica educacional nas macro-regiões brasileiras para a população entre 25 e 64 anos. A hipótese que nós adotamos foi a hipótese da desigualdade maximamente mantida, né? Em que ela assume que a expansão educacional tende a reduzir as desigualdades em níveis elementares, né? Ou seja, em níveis onde se caminha para saturação, e as desigualdades elas são deslocadas para níveis maiores, né? Onde você ainda não tem um processo de saturação. Então, você tem um processo de deslocamento das desigualdades educacionais no que se refere às macro-regiões. Então, o objetivo geral do estudo foi analisar o impacto de fatores individuais, territoriais e familiares sobre a dinâmica educacional nas macro-regiões brasileiras para a população entre 25 e 64 anos. O capítulo 2 é um capítulo mais teórico, onde nós buscamos discutir, né, qual que é o papel da escola na sociedade, né, e a gente observa, né, de acordo com a literatura, que o papel da escola passou por grandes transformações, né, em que essa instituição ela foi criada para ser a instituição que molda, né, o que capacitaria os indivíduos, né. Então a escola ela passa a ter um caráter muito mais científico, técnico, né, que a busca por uma escola laica, estatal, gratuita. E essas transformações que ocorreram, ela fez com que a escola passasse por grandes transformações, né, e uma grande expansão, o que leva, né, as teorias econômicas a discutirem a importância da educação dentro também dos fatores de produção, né? As teorias econômicas até então sempre discutiam os três fatores de produção: terra, capital e trabalho. Mas novos fatores vêm sendo inseridos nessa análise, como a questão da tecnologia com o solo, a questão da educação, que vem sendo discutidos, né, inicialmente com Mincer, Schutz e Becker, né, que vão destacar, né, o papel que a educação tem para a produtividade dos indivíduos, podendo levar também ao crescimento, ao desenvolvimento econômico, já que até então, naquele período, havia um forte pensamento de que crescimento era uma coisa muito próxima a desenvolvimento. E no Brasil, existem também trabalhos que vão apontar nesse sentido, que a educação seria e renda tem uma correlação positiva, né? Então, as desigualdades existentes dentro das regiões brasileiras seria entre os fatores a educação seria responsável. Então, diante disso, Teixeira aponta que a educação ela deve ser democrática, ou seja, ela deve garantir as oportunidades de acesso a todos, já que os benefícios que ela proporciona é tanto de um ponto de vista individual, né, gerar maior capacitação dos indivíduos, talvez maiores rendas, noções de direitos e deveres, mas também de um ponto de vista social, né, como questões também de direitos e deveres, sociedades mais ligadas à noção de cidadania, talvez levar ao crescimento econômico. Mas deve ser pontuado, né, que a educação ela está inserida numa sociedade marcada pela desigualdade, né? E a desigualdade social, ela afeta a estratificação social, né, da sociedade, que é basicamente a forma como a sociedade se estrutura ou se organiza, né? Diferentes são as abordagens teóricas que vão discutir, né, a estratificação da sociedade, mas de certa forma, todas elas pontuam, não a grande maioria, da importância da posição social dos indivíduos, né? Ou seja, a posição social dos indivíduos, elas afetaria a forma com que os indivíduos alocam seus bens e recursos, né? E uma desses bens e recursos estariam ligadas às oportunidades, né? As oportunidades de acesso à cultura, a lazer, e incluindo também a educação. Então, quando a gente discute a questão das oportunidades educacionais sendo afetada pela posição dos indivíduos e também ligadas às origens socioeconômicas dos indivíduos, é o que o Montalvão vai chamar de estratificação educacional, que é a relação entre origem social e alcance dos estudantes, né? E um sistema escolar ele é debatido como mais aberto, quanto menor for a correlação entre origem e destino educacional.
E além de fatores individuais e familiares, né, os estudos sobre educação, a partir de 1980, 1970, passa também a inserir a perspectiva territorial, né, com a principal teoria, a geografia das oportunidades, que aponta que indivíduos, mesmo indivíduos apresentando as mesmas características, ao estar inseridos em determinados locais, né, ou diferentes locais, isso faz com que eles tomem diferentes decisões entre prosseguir ou não dentro da instituição escola, né? Isso ocorre tanto por questões objetivas, né, fatores objetivos, que seriam ali fatores de infraestrutura que aquele local oferece, quanto fatores subjetivos, que estariam ligados ao comportamento do local onde que o mesmo está inserido. E as desigualdades educacionais, elas são discutidas em três perspectivas teóricas, né? A do capital humano e funcionalismo, né? Que seria uma ótica, digamos, mais liberal, né? A do capital humano aponta, né, que a educação levaria a maior produtividade por parte dos indivíduos, né? E isso poderia ser transformado ou é transformado em renda. A teoria funcionalista, que vem discutir que a educação levaria a melhores ocupações por parte dos indivíduos, né? Aqui analisando de forma bem básica, porque senão ocuparia muito tempo. A perspectiva a teoria reprodutivista, né, que é discutida principalmente por Bourdieu, aponta que, por mais que a educação, a expansão educacional tenha inserido mais indivíduos, né, dentro das escolas, ainda assim a gente tem os excluídos do interior, que são as pessoas que estão dentro do sistema, mas que ao ter uma escola que é estruturada de acordo com os moldes da burguesia, você tem muitos indivíduos que estão inseridos dentro, mas ao mesmo tempo eles estão excluídos, né, porque eles estão vivendo uma realidade muito diferente da dele, principalmente nos primeiros anos. E a teoria da escolha racional, que é discutida principalmente por Boudon, né, em que ele vai destacar que o processo educacional ele deve ser analisado a partir de uma compreensão micro e macro sociológica, né? Macro sociológica apenas não seria possível de analisar a educação, porque senão todos os indivíduos pertencentes à mesma classe social teriam o mesmo destino educacional. Mas a gente vê que nem sempre é assim. Então, ele propõe uma teoria, né, a partir de uma relação de custo e benefícios, em que as decisões são decididas a partir de um contexto racional, né? Mas é fato, né, que, por exemplo, as classes sociais inferiores, a educação tem um custo muito alto, né? Então, talvez as famílias, juntamente com os indivíduos, se deparam ali com uma relação, digamos, de um trade-off entre custo e benefício futuro, e muitas vezes esse custo presente é muito alto, onde faz com que os indivíduos abandonem a escola. Então, as relações de custo e benefício, elas diferenciam muito a partir da classe social que o indivíduo está inserido. No capítulo 3, nós apresentamos uma discussão a respeito das desigualdades educacionais. Os trabalhos iniciais, eles discutem, né, a educação a partir dos anos de estudos e a partir também de modelos mais simplificados, como análises descritivas e modelos lineares, né? E todos eles apontam para o crescimento da educação no mundo, né, como um todo, mas a partir de 1980, o Merry, ele vai introduzir inovações conceituais e metodológicas, né, para discutir o processo educacional a partir do modelo empírico de seletividade diferencial, em que ele vai apontar que a modernização levou, sim, ao aumento da escolaridade no mundo, né, do nível médio de escolaridade no mundo, mas que os fatores ligados às origens socioeconômicas operam de diferentes formas na alocação dos indivíduos, né, entre os níveis educacionais. Ou seja, o impacto da origem depende muito do nível educacional que está sendo considerado, né? Então, tanto é que ele aponta para os estudos nos Estados Unidos e utilizando também o modelo Logit, né, que o impacto das origens socioeconômicas, né, quando se compara o modelo Logit e o modelo linear, ele aponta que os modelos lineares tendem a subestimar, né, o impacto da origem socioeconômica sobre o alcance dos indivíduos. E duas são as hipóteses que vão discutir, né, nessa perspectiva do modelo empírico do Merry, que é a desigualdade maximamente mantida, que é adotada no estudo, em que é discutida principalmente por Rafter e Halt, e que eles apontam que a expansão populacional pressiona a expansão educacional, né?
E se a expansão educacional cresce, a expansão educacional leva, né, a um aumento das taxas de entrada maior do que a demanda pelas classes privilegiadas, ou seja, as taxas de entrada, né, as vagas que são abertas são maiores do que as classes, os indivíduos provenientes de classes privilegiadas demandam, você tem que mais indivíduos estão se inserindo dentro dessas escolas, né, e indivíduos que vêm de outras classes, né, não só os que possuem uma origem privilegiada. Então, a gente tem um enfraquecimento da relação entre origem e destino educacional, mas isso só acontece, né, se nesse determinado nível educacional se atingir ali um ponto de saturação por parte das classes privilegiadas. Então, é por isso que se discute, né, que com a expansão da educação espera-se, né, que a desigualdade ela se reduza em níveis elementares, que é onde já tem um processo ali de universalização, né, no caso ali seria o fundamental, no caso brasileiro, mas para níveis maiores, onde se não atingiu ainda a universalização, você tem um aumento das desigualdades. E a perspectiva da desigualdade efetivamente mantida, ela é proposta por Lucas, né, mas nesse trabalho a gente não pôde testar ela porque a gente não trabalha com dados qualitativos, como, por exemplo, rede de ensino, se é pública ou privada, de maior ou menor qualidade, né? E essa hipótese, ela discute justamente nesse sentido, né? Que mesmo em níveis onde você já tem um efeito teto ou de saturação, ainda assim você tem um diferencial ali por qualidade. A revisão... E depois, na sequência, né, nós apresentamos diversos trabalhos, né, principalmente para dar respaldo, né, para discutir, né, como que essa questão, os trabalhos, como que estão sendo debatidas as desigualdades de oportunidades educacionais, tanto na perspectiva das matrizes de transição, quanto na perspectiva da análise econométrica, que foram as duas técnicas utilizadas no trabalho. No capítulo 4, a gente apresenta uma breve construção do sistema educacional brasileiro, né, dando ênfase nas políticas que ocorreram na segunda metade do século XX, tanto de cunho privado quanto de cunho público, né? E essas políticas, elas são de grande importância, né? A gente pode mencionar as leis de diretrizes bases, as políticas nacionais de educação, os programas como FIES, ProUni, os investimentos em educação. Então, aqui a gente faz esse grande apanhado para que a gente tenha o perfil ou o sistema educacional brasileiro atual. No capítulo 5, né, nós apresentamos a metodologia do trabalho, né? E partindo para as técnicas utilizadas, a primeira técnica é a matriz de transição, né? A matriz de transição nada mais é do que uma matriz cruzada, né? Onde você tem dois pontos, a origem e o destino, em que a origem é o nível educacional da mãe e o destino é o nível educacional do indivíduo, né? Então, aqui é possível fazer a correlação, a relação existente entre esses dois. E para esse trabalho, nós utilizamos uma divisão, uma estratificação educacional em 5 níveis, né? Já que T0 é a base. T0, então, os indivíduos sem instrução e com até 3 anos de estudo. T1 é os indivíduos que completaram 4 anos de estudo. T2 é os que completaram 8. T3 que completaram o médio, T4 que ingressaram no superior e T5 os que completaram o superior ou mais. Então, a partir dessa tabela é possível, né, fazer a relação entre o nível educacional da mãe e do filho, né, ou do respondente. E essa tabela foi criada de acordo com o trabalho síntese dos indicadores sociais do IBGE e com o trabalho de Pastore. Aqui é um exemplo, né, de uma matriz de transição que nós fizemos um trabalho, né, a matriz de transição educacional para o Brasil, em que aqui, por exemplo, esses números indicam que, por exemplo, 31,9%, né, dos indivíduos que possuem mãe com nenhuma ou baixa escolaridade, né, que é T0, que é até 3 anos de estudo, estão também nesse cenário, apresenta nenhuma ou baixa escolaridade. E, em contraponto, a gente tem que, por exemplo, 64% dos filhos de mães que concluíram o superior ou mais também atingem esse nível. Então, aqui é possível a gente fazer uma análise do tipo, se as gerações mais novas, né, estão atingindo um nível educacional maior do que sua mãe. Então, quando isso acontece, a gente tem um processo, né, de mobilidade intergeracional de educação ascendente. Se o nível do indivíduo é menor que o da mãe, a gente tem
uma mobilidade intergeracional de educação descendente. E se o nível é igual, nós temos um processo de imobilidade. E, além disso, nós buscamos discutir se essa mobilidade é de curta ou longa distância, né? A mobilidade de curta distância é quando o indivíduo atinge até 2 níveis educacionais acima que a mãe. Então, por exemplo, se a mãe está em T1, completar 4 anos, se o indivíduo atinge T2, completar 8, ou T3, que é completar o médio, a gente tem uma mobilidade ali de curta distância. Se ele atingir T4 ou T5, aí já é uma mobilidade de longa distância, porque é mais que 2 níveis, né? E para a análise econométrica, nós testamos inicialmente o modelo longitudinal de chances proporcionais, mas os dados não se adequaram ao modelo, né, quando a gente utilizou o teste de Brandt. Nós passamos para o modelo longitudinal generalizado, mas também tivemos problemas, os dados não se adequaram. E, por fim, então, nós utilizamos o logit binário, né? O logit binário, ele é um modelo também muito utilizado na literatura sobre educação. Ele é um modelo bastante simples de interpretação, né? Porque ele é um modelo em que a variável dependente, elas são do tipo sim ou não, né? Por exemplo, completou o ensino médio? Sim ou não. E esse modelo se adequou, né, os dados se adequam ao modelo, tanto pelos testes da curva Rock, quanto pelo teste de acerto global, né, de acordo com a literatura de Rosmer, Lemechon e do Agreste. Então, a gente pôde, sim, trabalhar com o modelo logit binário. Mas, para realizar as análises, né, já que é um modelo logit, a gente não pode interpretar diretamente os dados. Então, nós utilizamos a razão de risco relativa, né, que é quando a gente compara uma categoria desejada com a categoria base e vê qual que é a chance daquele determinado evento ocorrer. E também trabalhamos com as simulações, né, onde que a gente recalcula as probabilidades estimadas, né, para ver dentro do intervalo da variável explicativa quais são as que mais explicam as transições educacionais. E aqui é um exemplo de uma regressão que nós utilizamos. A base de dados que nós trabalhamos é a da PNAD, 2014, né, que conta com o anexo de mobilidade, de indicadores de mobilidade socioocupacional dos indivíduos. A estratificação educacional, nós utilizamos a do Ribeiro, né, do trabalho do Ribeiro, onde ele trabalha com 5 níveis, né, ou 5 níveis completos, né, digamos, que é completar 4 anos, completar 8, completar o médio, ingressar no superior e completar o superior ou mais. E depois, é importante mencionar que nesse trabalho a gente fez 2 regressões, né, fizemos 2 estimações. Por quê? Porque tem muitas variáveis que a gente perde, de certa forma, tem muitos casos de missing, então a gente tem uma perda muito grande da amostra, né? Então, nós utilizamos o modelo 1, que é um modelo menor, que conta com 5 variáveis, né? Mas que, ao mesmo tempo, ele tem uma amostra maior e, assim, consegue representar melhor a população. E o modelo 2, que é um modelo que trabalha com 8 variáveis, né? E que quando a gente insere a variável ocupação dos pais aos 15 anos dos indivíduos, a gente tem uma perda muito grande da amostra, né? Então, por isso que a gente trabalha com esses 2 modelos, o modelo específico e o modelo geral. Mas a gente observa aqui, pelas estatísticas descritivas, que não há grandes mudanças, né? Entre as estatísticas descritivas desses 2 modelos. As variáveis explicativas utilizadas foram essas, né? A gente poderia ter utilizado outras variáveis, né? Porque a questão educacional é afetada por diversos fatores, mas, diante de questão de estimação, questão de significância estatística, essas foram as 8 variáveis que puderam ser utilizadas, né? E a gente dividiu em 4 segmentos: características sociodemográficas, que considera cor, sexo, idade e migração; contexto regional, que a gente considerou macro-regiões e situação do domicílio aos 15 anos; condições socioeconômicas, que nós consideramos a ocupação dos pais aos 15 anos; e estrutura familiar, que nós utilizamos a composição familiar. Aqui as estatísticas descritivas das variáveis explicativas, né, só a título de curiosidade. E partindo, então, para a análise empírica, inicialmente a gente pode observar, a partir dessa tabela, que a gente tem desigualdades, né,
entre as regiões brasileiras, principalmente no baixo nível de escolaridade e também no alto, né? Que é, por exemplo, quando a gente pega baixo nível de escolaridade, né, que seria ali sem instrução ou até 4 anos, ou menos de 4 anos, a gente observa que a frequência no Nordeste e no Norte é maior do que a frequência do Brasil. E quando a gente pega o cenário de maior educação, a gente observa um cenário, o panorama diferente, né? Que o eixo Centro-Sul apresenta maiores frequências que a região, que o Brasil como um todo. Além disso, também nós estimamos para as variáveis cor e sexo, né? Em que a gente pode observar que, independente da região que se considera, os indivíduos brancos e as mulheres, né, possuem maiores níveis de educação, e quando a gente trabalhou com a variável ocupação dos pais, a gente observou que indivíduos oriundos de famílias ou com origens sociais privilegiadas foram os que alcançaram maior educação. A primeira análise, então, que nós utilizamos, a primeira técnica, né, as matrizes de transição, elas apontaram que os indivíduos, né, os respondentes, estão atingindo um nível de educação superior, por exemplo, ao de suas mães, né, em que você tem que mais de 50% dos filhos, né, dos filhos nordestinos, atingem T2, que é completar 8 anos, enquanto suas mães atingiam T0, que é completar até 3 anos de estudo. Isso acontece em todas as regiões, então, o que é um indicativo de mobilidade intergeracional de educação ascendente, né, que era meio que esperado, já que é um período de grande expansão da educação no Brasil. Aqui embaixo nós trouxemos um gráfico, né, em que ele mostra o indicador de mobilidade educacional no país, né, e cada um desses pontinhos aqui apresenta a proporção de indivíduos, né, que atinge um nível educacional diferente de suas mães. Então, por exemplo, o pontinho aqui de 0,43 indica que 43% dos nordestinos de 60 a 64 anos, eles conseguem um nível educacional diferente de suas mães, né? E a gente observa que ao longo das cortes, né, que a gente analisa essa população em cortes, já que é um período de grandes mudanças, né? Então, por exemplo, um indivíduo de 25 anos enfrenta um sistema educacional muito diferente, por exemplo, de um indivíduo de 60 anos, né? Por isso que a gente faz essa análise por corte de 5 em 5 anos. E ao longo das cortes, o que a gente observa é que a mobilidade cresce no país, né? Até que aqui, em que na corte mais nova, que é entre 25 e 29 anos, a gente atinge o patamar de 0,8, né? Ou seja, 80% dos indivíduos ou dos respondentes atingem um nível educacional maior que de suas mães. E essa mobilidade, ela se caracteriza principalmente por ser ascendente, como mencionei anteriormente, e por ser de curta distância. Partindo para a análise econométrica, que é a segunda técnica, né? Aqui nós temos a razão de risco relativa do modelo específico, ou seja, o modelo menor, que conta com as variáveis sexo, cor, idade, macro-região e situação do domicílio. E o que a gente observa inicialmente é quando o indivíduo, a cor branca, né, aumenta as chances dos indivíduos de ingressarem, né, ou de transitarem pelas transições educacionais, e as chances, elas crescem, né, ou seja, as desigualdades entre brancos e não brancos crescem ao longo das transições, principalmente em transições maiores, né, e isso aqui indica o quê? Por exemplo, esse patamar de 104, que se os indivíduos brancos, eles têm suas chances aumentadas em 104%, né, de concluir o ensino médio em relação aos indivíduos não brancos. Quando a gente pega o sexo, os indivíduos masculinos têm menores chances de transição, né, que o feminino, porque as mulheres atingem níveis educacionais maiores. A idade, a gente observa, como esperado, que indivíduos mais jovens também têm maiores chances de transição. Mas é interessante observar aqui que quando a gente pega T3 e T4, né, que seria ele completar o médio e ingressar no superior, as desigualdades, elas começam a reduzir, né, em relação à categoria básica, de 60 a 64 anos. O que indica que aqui a gente tem uma barreira, né, educacional, principalmente para essas populações mais jovens. Mas por mais que essa seja a principal barreira talvez existente, a gente observa que muitos indivíduos também vão ficando pelo caminho, né? Porque a gente tem ali que os diferenciais, que eram 800%, eles vão reduzindo até T3. Quando a gente pega as macro-regiões, a região Nordeste é utilizada como base,
a gente vê novamente que tem um aumento das chances de transição educacional para todas as regiões em relação ao Nordeste, né? Então, principalmente o Sudeste e o Centro-Oeste. E a situação do domicílio foi utilizado o rural como base e os indivíduos urbanos, eles também têm maiores chances de transição. Depois aqui é o modelo geral, e aqui é incluída as 3 novas variáveis, ocupação do pai, composição familiar e migração, né? E a ocupação do pai é uma variável que está ligada à origem socioeconômica, né? Essa estratificação que nós utilizamos é do IBGE, no trabalho síntese de indicadores sociais, né? Mas a gente já discutiu na qualificação que talvez tenha um problema, sim, de utilizar essa variável, a estratificação social dessa forma, né? Mas analisando aqui, a gente observa que os estratos A, B, C e G, né? Principalmente A, B, C, que é onde os pais têm maior escolaridade, maior nível de renda, a gente observa que eles também têm maiores chances de transição educacional, né? E chances muito maiores, como 500% de chance, né? Por exemplo, um indivíduo que tem sua origem socioeconômica em A tem suas chances elevadas em 509% em relação aos indivíduos no extrato F. O extrato F são indivíduos que possuem pais que trabalhavam no setor rural, né? Que eram agricultores. Então a gente observa que a gente há grandes desigualdades aqui pela origem socioeconômica do indivíduo. A composição familiar indica também que indivíduos que moravam em famílias nucleares, ou seja, que moravam com ambos os pais ou responsáveis, possuem maiores chances também de realizar as transições educacionais, e a migração indica que indivíduos que migraram possuem também maiores chances de transição escolar. Por fim, foram realizadas simulações, né? E as simulações, elas indicam, cada um desses pontinhos aqui indica a probabilidade predita, né, do indivíduo realizar aquela transição. Então, por exemplo, esse pontinho inicial aqui, de 0,54, indica que o indivíduo nordestino de 60 a 64 anos tem 54% de chance de completar 4 anos de estudo. E o que a gente observa é que ao longo das cortes, né, é que as desigualdades entre as regiões vão se diminuindo, né? Em T1, que é completar 4 anos, T2, que é completar 8 anos, né? Que a gente tem também uma tendência crescente com a redução das desigualdades. Em T3, nós também temos um crescimento, né? Um perfil ascendente para as probabilidades, mas já com o aumento das desigualdades, né? Já que a expansão educacional ela tem inserido mais indivíduos, principalmente ali do Sudeste e do Centro-Oeste, então a gente já tem um aumento das desigualdades. Em T4, que é ingressar no superior, e T5, que é concluir o superior ou mais, é nítido as diferenças entre a linha azul, que é o Centro-Oeste, e a linha cinza, que é o Sudeste, em relação às demais, né? Então, a gente observa que a expansão educacional, ela reduziu as desigualdades, né, entre as macro-regiões para níveis elementares, que seriam até T2, que é quando a gente seria similar a concluir o ensino fundamental, mas a partir de T3, que é concluir o ensino médio, a gente tem um aumento das desigualdades educacionais entre as macro-regiões. Quando a gente analisa a questão da cor aqui, então a gente tem desigualdades por fatores individuais, territoriais e desses dois em conjuntos, né? Por quê? Quando a gente considera indivíduos não brancos, a gente observa que existem desigualdades, né? Os indivíduos não brancos do Sudeste possuem maiores probabilidades de transição educacional do que os não brancos do Nordeste, né? Então, o que a geografia da oportunidade aponta, né? Que uma mesma característica, por o indivíduo estar inserindo em diferentes locais, é claro que aqui a gente está fazendo, comparando o não branco do Sudeste com o não branco do Nordeste, a gente deveria olhar outras também variáveis, mas em só uma análise assim, mais, digamos, rasa, inicialmente, a gente observa que há diferenças entre indivíduos não brancos do Sudeste em relação ao do Nordeste. A gente tem diferenças aqui por cor, né? Porque se a gente pega indivíduos não branco do Nordeste com branco do Nordeste, a gente observa que os brancos possuem maiores chances de transição. E tem diferenças aqui por cor e por fator individual e territorial, em que os indivíduos brancos do Sudeste, por exemplo, têm maiores chances de transição que os não brancos do Nordeste. E aqui também a gente tem um perfil muito semelhante, né?
que a expansão educacional reduziu as desigualdades educacionais em níveis elementares, que seria completar 4 anos e completar 8 anos, mas a partir de T3, que seria completar o médio, a gente tem que as desigualdades elas começam a crescer, né? Então, a gente tem um aumento da desigualdade em níveis maiores, levando entre as macro-regiões, levando em consideração o fator cor. Depois, por fim, né, nós simulamos a relação entre as macro-regiões e a ocupação dos pais, né, dos indivíduos, e a gente observa aqui, nós utilizamos 3 estratos, né, porque senão ficaria um gráfico muito confuso, que em T1 nós temos também a redução das desigualdades entre as regiões, no que se refere à ocupação dos pais, né, onde a gente tem claramente uma tendência crescente para todos, e principalmente quase atingindo 1, que é a saturação, quando a gente considera as cortes mais jovens. Para T2, a gente já vê uma clara segmentação aqui a partir da ocupação dos pais, né? Entre o extrato A, que é o está azul, o extrato D, que é o está mais em laranja, e o extrato F, que é o está em cinza, né? Mas também a gente observa que ao longo das costas há uma redução das desigualdades. A partir de T3, a gente observa inicialmente o aumento das desigualdades em cotas mais velhas, que é onde ainda a gente não tem um processo de saturação desse nível, e que a redução das desigualdades só vai ocorrer aqui para as cotas mais novas, ali de 25 a 29, 30 a 34, que é onde você já tem ali um processo de saturação por indivíduos oriundos de classes privilegiadas, né? Então, o maior crescimento nas probabilidades se dão justamente para as demais classes a partir ali nos dois últimos, nas duas últimas cortes, né? Mas quando a gente considera ingressar no superior e concluir o superior, a gente já é nítido, né, que há grandes desigualdades aqui quando a gente leva em consideração as origens dos indivíduos, né? E por mais que em T4 a gente tenha um crescimento, né, aqui do extrato D, mas ainda assim as desigualdades elas são gritantes, né? O que mostra que o ingresso no superior, né, e até mesmo a conclusão, e a conclusão também no superior, ela está muito relacionada à origem socioeconômica dos indivíduos, né? Então aqui você tem uma grande barreira, assim, por questão de classe. Então a ótica liberal de que a expansão educacional levaria a maior igualdade, né, de acesso educacional, ela deve ser analisada com muita cautela, porque quando a gente analisa aqui por cortes, né, a gente observa que as desigualdades estão sim caindo para níveis elementares, que é T1 e T2, que seria semelhante, né, a concluir o ensino fundamental, mas a partir de T3, e principalmente em T4 e T5, que estaria ligado ali ao ensino superior, a gente tem um aumento das desigualdades, levando em consideração os estratos de ocupação dos pais. Então, como conclusão, né, esse estudo ele tem como objeto as transições educacionais, dando ênfase nas desigualdades de oportunidades de acesso em uma perspectiva regional. O objetivo foi analisar a dinâmica educacional nas macro-regiões brasileiras para a população com idades entre 25 e 64 anos. É importante mencionar que esses indivíduos viveram em um período de consideráveis transformações estruturais na sociedade, e a partir das duas técnicas que nós utilizamos, né, as matrizes de transição, as revelaram que os indivíduos têm atingido níveis de educação superior aos seus mães em todas as regiões, mas com diferentes intensidades, e a análise econométrica, né, a partir, né, da razão de risco relativa, apontou, né, a gente conseguiu dialogar muito bem com a literatura sobre o tema, e ela apontou que indivíduos brancos, mulheres, pertencentes a cortes mais novas, das demais regiões, exceto Nordeste, urbanos, com origem social privilegiada, de famílias nucleares, imigrantes, possuem maior chance de realizar as transições educacionais.
E as simulações indicaram que, né, elas vão ao encontro com a hipótese adotada, né, que a expansão educacional ela reduziu as desigualdades entre as macro-regiões no que se refere a níveis de educação elementares, que seria até ali a conclusão do fundamental, que seria 8 anos de estudo, mas que a partir do ensino médio a gente tem um aumento das desigualdades, né? Por fim, né, é importante mencionar, né, eu até falei quando estava falando sobre as variáveis que foram selecionadas, que a dinâmica educacional é um fator muito complexo, né, pois envolve fatores individuais, territoriais, familiares, históricos e culturais, né, então é difícil muitas vezes discutir quais variáveis inserir no modelo, né, e principalmente que você tem fatores históricos e culturais que é muito difícil de conseguir medir para colocar uma proxy, talvez, dentro de modelos econométricos, e são fatores que são importantes, né, para discutir o tema. E também uma questão que a gente vem discutindo as desigualdades de oportunidades de acesso, né, mas acaba que essa é uma limitação dos estudos, já que os estudos na área da sociologia da educação, eles têm ido além, né? E vem discutido como, por exemplo, que a expansão educacional tem afetado o desempenho dos alunos, como as taxas de reprovação, as taxas de aprovação, né? E também como uma proposta futura, né? Já que a gente tem observado que a expansão educacional tem aumentado o nível de escolaridade, né, dos indivíduos, é importante mencionar, assim como a gente tem a teoria funcionalista, que destaca que um propósito da educação seria a melhor ocupação, em observar, será que essa expansão educacional, em que os indivíduos estão atingindo um nível de educação maior, será que isso está sendo convertido melhores ocupações e bem-estar social por parte dos indivíduos e da sociedade? Então, é isso que fica como propostas para trabalhos futuros. Aqui são algumas referências e muito obrigado. Henrique, parabéns pela apresentação, né? E aí agora eu vou passar a palavra para o professor Gustavo, já agradecendo novamente a disponibilidade, né, de comentar o trabalho do Henrique, né? Então, Gustavo, você está com a palavra. Obrigado, Luiz. Boa tarde a todos presentes. Agradeço aí o convite, Henrique e Luiz, para poder discutir o trabalho, né? Já participei também da qualificação do Henrique. Também cumprimento aqui os meus colegas professores, professor Renan, professora Simone, professora Aline e professora Patrícia. E os demais colegas aqui presentes também, estudantes aqui do nosso PGD Plat. Henrique, já falei, né, durante a qualificação e reitero aqui agora publicamente, também falando para dar os parabéns para você sobre o seu trabalho, né? Eu li com bastante interesse, realmente é o que a gente espera de uma dissertação, né, no sentido de sentir firmeza no que você está falando, né? Então você discute com muita propriedade, você traz muitos dados interessantes, discute a parte teórica, mas também não deixa de lado a parte empírica. Então você faz um trabalho bem completo aqui, né? Você traz uma contribuição bem interessante. Eu não sou um grande estudioso da área de educação, né? Eu leio assim de modo paralelo às minhas pesquisas, né? Mas assim li com bastante interesse o seu trabalho e pelo que eu conheço da área, eu acho que você faz uma grande contribuição para a área aqui, discutindo, né, todas as questões aí de transições educacionais e ressaltando as diferenças regionais e por fatores individuais, né, que é o que você faz aqui, né? Inclusive a parte empírica ali, né, parabenizar ali pelo seu último exercício, que você calcula ali as probabilidades preditas, né, com base nas características observáveis, né, e faz um exercício gráfico ali, que é algo realmente além, que a gente geralmente não vê em trabalhos empíricos, né, e que traz uma contribuição bem interessante ao trabalho, né? Então, parabenizar, né, o tema é muito interessante que você traz, né, traz dados que, para quem não está acostumado com a área, às vezes assusta, né, como eu, se eu não me engano, na introdução mesmo você fala, né, escolaridade média, não, o percentual da população brasileira que tem ensino superior é cerca de 8%, em média, não é isso? Com dados de 2014? Está sem áudio.
Deixa eu só dar uma conferida aqui. Eu acho que mas é algo bem baixo, né? Sim, Difere por regiões, né? O Sudeste é 14, difere. 15%, o Norte e o Nordeste é menos, né? Mas, assim, é algo que chama muita atenção, né? Apesar, às vezes, assim, a gente está dentro dessa bolha da universidade, a gente acha que, né, o ensino superior é algo dissipado, né? Mas a parcela da população que tem ensino superior ainda é muito baixa no Brasil, né? O que mostra que o esforço para democratizar isso ainda precisa ser muito grande e precisa ser contínuo, né? A gente não pode parar de pensar nessa questão aí do investimento em educação, né? Então, parabenizar, né, você e o Luiz pelo trabalho, né? Muito interessante. Você traz muitas considerações interessantes, né? Henrique, você já tinha ressaltado que por questões de tempo você não ia conseguir, você não conseguiu fazer algumas modificações, né? Mas eu vi que você já fez algumas delas, né? Então, algumas que já aumentaram a qualidade do seu trabalho. Eu gostaria, assim, por questão de forma, né, para que você se atentasse a dois pontos adicionais, né, para a entrega da dissertação, né? O primeiro ponto é em relação às suas notas de rodapé, né? Eu acho que você está com um trabalho com muita nota de rodapé. E, assim, pode ser um pouco de questão de gosto, né, mas tem muitas revistas que já falam, né, essencialmente tente evitar notas de rodapé no trabalho, né? Mas, assim, o negócio é que a nota de rodapé, ou o leitor ele pula a nota de rodapé e não lê, ou ele vai causar uma descontinuidade no texto para o leitor, né? Então, o leitor está lendo o trabalho, ele vai ter que pegar lá no final, né, e depois ele tem que voltar o olho para onde ele estava, né? Então, assim, tentar verificar se você consegue, né, uma nota de rodapé ou outra, passar para o texto, né? Elas são todas muito importantes, a ponto de que algumas são tão importantes que elas deveriam estar no texto, e não ser uma nota de rodapé, né? Então, por questão de forma, assim, tenta depois ver se você consegue, né, ajustar isso, né? E outro ponto, né, que eu acho que seria interessante que você fizesse no seu trabalho é passar a discussão da base de dados, da PNAD, né, que você traz, para o início da sua sessão de metodologia. Eu acho que isso traria um ganho de entendimento ao leitor no seu trabalho. Porque mesmo eu acho que logo no início da metodologia, lá, né, um pouco mais para frente, você coloca a sua equação 13, que tem algumas variáveis ali, né? Quando você fala sobre o modelo Probit, tem algumas variáveis ali, né? E você mostra algumas variáveis sem antes apresentar para o leitor quais são elas, né? Então, o leitor se beneficiaria de uma discussão anterior, né, antes de apresentar o modelo empírico, né, você trazer uma discussão, né? E, inclusive, né, falando disso, durante a qualificação, nós ficamos muito em dúvida sobre aquela sua variável de ocupação, né, lembra? E eu acho que o leitor se beneficiaria de uma discussão um pouco mais detalhada da base de dados para explicar, né, que você colocou aquela variável porque você não tinha outra, né? Eu acho que no final das contas foi isso, né, Henrique? Você usou aquela variável lá que a gente estava com um pouco com o pé ali atrás, não foi isso? Sim, nós utilizamos ela de acordo com o trabalho, né? Síntese de indicadores sociais do IBGE, né? Uhum. Tipo assim, eu também, o Luiz, a gente não tinha tanto conhecimento assim sobre o processo de estratificação, então a gente acabou que acreditou que aquela forma de estratificar a variável ocupação poderia, tipo assim, ser adequada, pelo menos utilizada, né? Mas tanto você quanto o Fernando mencionaram que tem melhores formas de trabalhar com a variável. Só posso falar só uma observação, porque o Henrique colocou essa questão é que outros trabalhos, né, utilizam outras medidas, né, mas a especificidade do trabalho do Henrique, ele está trabalhando com corte de 50 anos atrás, o que faz com que a utilização dessas metodologias alternativas fiquem inviabilizadas. Uhum. Né? Então, não é uma questão de que a gente trabalha pouco com a Henrique, é uma questão que, dentro do nosso objetivo de trabalhar com 50 anos de cortes, né, nós não teríamos outras. Você pode fazer qualquer revisão bibliográfica que você vai ver que não tem como utilizar as metodologias quando você está trabalhando com a corte de 25, 24 anos. Então, essa é uma observação que eu acho que tem que ser colocada, mas dentro desse contexto. Né?
Eu acho que, né, depois da qualificação, eu fiquei pensando nisso, que se você colocasse isso, né, que o Luiz está falando, na sua dissertação, ficaria bem mais claro para o leitor, né, na parte da discussão da base de dados. E aí, tiraria um pouco dessas questões, né, que surgiram para mim, né, e para os outros membros da banca de qualificação. Acho que teria um benefício aqui em explicar um pouco mais ali a base de dados e as limitações dela e as vantagens, né, porque é uma base de dados excelente, que dá para fazer muita pesquisa, né? Como eu te falei, eu não conhecia essa base de dados e ela é muito rica em informação por pegar essa questão da mobilidade, né, educacional que você está trabalhando no seu estudo. Né? Bom, mas as minhas considerações são essas, Henrique. Mais uma vez, né, parabenizar pelo trabalho, né, dá para ver que realmente você avança, você tem um nível de maturidade muito grande em discutir, né, tanto a parte teórica quanto a parte empírica, né? E é isso que a gente espera aqui para um estudante que está concluindo a etapa aqui de mestrado. Né? Então, parabéns para você e para o Luiz, né, na conclusão desse trabalho. O Gustavo, muito obrigado pelos comentários, né, e parabenizar o Henrique também pelo trabalho, pela maturidade, né, e é algo que é muito interessante, né, a gente vê, eu acho que o Gustavo não participou da apresentação do projeto, né, mas foi o professor Fernando, juntamente com a Simone, né, e a gente vê todo o desenvolvimento, né, todo o amadurecimento com relação ao tema, né, e principalmente eu acho que é muito importante, né, é o domínio que o Henrique está tendo sobre o tema, conseguindo discutir, conseguindo relativizar os seus objetivos, os seus resultados com o que é feito, né, e mais ainda, né, que é um tema que é muito importante, né, para várias áreas da economia, mas é muito importante para a questão da desigualdade, discutir a realidade que nós vivemos hoje no país. Né? E é uma questão de maturidade de ver, dada a complexidade do tema, como que as portas se abrem para vários estudos que necessitam ser aprofundados. Né? Então, isso é muito importante. Né? Talvez o Henrique tenha fôlego de entrar por todas essas portas e chegar em resultados. Né? Então, eu parabenizo, né, Henrique, mais uma vez, né, o seu empenho, né, e justamente os resultados que você chegou. E a contribuição do professor Gustavo, da Simone, do Fernando, né? E aí eu passo a palavra para o Renan, que eu acho que agora abre para discussão dos alunos e dos professores. Então, parabéns, Henrique. Então, abro eu. Simone. Estou aqui. Né? Não, eu queria mesmo parabenizar o Henrique, né? Vi o projeto quando ele defendeu, né? E ver agora, já vi na qualificação, li o trabalho, então é só parabenizá-lo mesmo. Espero não tenho certeza que ele tem fôlego para ir para as outras portas, né? Pena que a gente não tem o doutorado para você entrar em uma delas, né? Mas eu sei que vão ter vários outros doutorados aí loucos para ter você lá com a sua disciplina, né? Como o Luiz e o Gustavo colocaram, né? A maturidade que você está agora, com domínio do assunto para discutir. Então, acho que, né, é só parabéns mesmo. E mais um mestre que estamos aí há dias só, né, Henrique? Para consolidar isso. Você quer falar, Patrícia? Quero, estava esperando, já que ninguém quer falar, a gente fala, né? Nós vamos falar, gente. Nas aulas vocês ficam aí até 7 horas da noite comigo, agora vocês vão falar também. Não, Simoninha. E no seminário. Se vai começar a falar, é parte. Simone, não entrega os coleguinhas, não. Entrego. Nós podemos falar, né, Gustavo, Luiz, o Renan, que está aí, como vocês são, vocês têm que falar também. Então, deixa eu. Eles são muito bons, viu, gente? Não estou entregando, não, mas eles têm uma capacidade de discussão muito boa, então, vamos lá.
Nós estamos aqui mais elogiando essa participação dessa turminha aí, que não deixa nem a gente perceber o tempo passar. Então, Henrique, olha, fiquei muito satisfeita com a sua apresentação, com a segurança. Nós já tínhamos conversado, você falou que depois da qualificação você tinha poucas coisas para consertar, e eu faço aqui a palavra da Simone, do Luiz e do Gustavo. Eu acho assim que você não deve parar, estou estimulando todos a irem para o doutorado, porque realmente é uma turminha boa. Nós estamos muito satisfeitos com os resultados, e você tem que fazer jus e seguir, Henrique. Então, meus parabéns, tá? Gostei muito do seu trabalho. Pessoal? Posso falar? Sim, deve. Bom, parabéns aí, Henrique. Sempre foi um aluno de destaque já na graduação, né? Só veio evoluindo. E hoje, assim, nitidamente a sua evolução. Lembrei aí de seminário que você apresentou para mim na disciplina de métodos. E a sua segurança, né? A sua postura, o seu domínio de conteúdo ficaram muito claros aqui. Fico muito feliz de você ter chegado aqui. Celebre muito hoje, tome uma cerveja, uma cachaça, qualquer coisa, mas celebra, tá? Porque esse momento é muito importante e só você sabe do que você passou para chegar até aqui, né? Então, celebre bastante. Eu fiz só uma pergunta aqui no chat para você, e eu me lembro, inclusive, de mencionar isso em algumas aulas. Eu escutei ao longo da sua explanação que você usa a expressão não brancos, não é? Sim. E o que você considera como não brancos na sua base de dados? Então, não brancos a gente utiliza como os indivíduos que são pretos, pardos e amarelos. Ah, tá. Você agregou. Isso. Entendi. Porque, tipo assim, inicialmente, a gente até pensou em trabalhar com brancos, brancos, pretos e pardos, né? Porque a gente tem uma diferença entre pretos e pardos. Mas acaba que quando a gente foi fazendo os testes estatísticos, a gente estava perdendo, em alguns casos, a significância estatística da variável. Então, a gente fez essa agregação entre não brancos e brancos. Entendi. Eu acho, assim, dois detalhes. Primeiro, que dependendo do congresso que você for e da revista que você submeter, essa expressão não brancos não é boa. Ela é vista como preconceituosa. Então, talvez valha a pena aí buscar uma outra terminologia. E aí, realmente, você incluir, porque, né, a categorização é juntar brancos e amarelos como brancos e pretos e pardos como pretos e excluir os indígenas. Você excluiu os indígenas. Sim, né? Porque aí você realmente conseguiria fazer essa análise para captar essas diferenças entre brancos e pretos. Mas você colocou... Como é que é? Você não juntou pretos e pardos. Tem. Mas eles estão junto com os amarelos. Sim, mas os amarelos eram uma pequena parcela. Entende. E você deixa isso claro na hora que você vai discutir? Sim, quando eu vou discutir lá na cor, aí eu vou falando que foi utilizada a variável V, tananã, aí eu falo branco foi esses, e não brancos, aí eu falo que é a junção de pretos e pardos e amarelos. Entendi. E quando você fez, por exemplo, você chegou a fazer alguma estimativa tirando os amarelos, por exemplo? Para tentar fazer uma distinção entre brancos e pretos? Não, eu acho que nenhuma delas nós tirou amarelo, não. Nós trabalhamos com as 4. Certo. Se você fizesse essa agregação de brancos e amarelos de um lado e pretos e pardos do outro, os resultados ficavam prejudicados. Então, como eu não juntei o amarelo com o branco, aí nós temos trabalhado com 2 hipóteses: trabalhar com branco, não branco, branco, preto e pardo. E a outra seria brancos e não brancos, onde os não brancos seria a agregação dos 3. Agora, juntar branco com amarelo, a gente não testou em nenhuma. Entendi. É só algo assim que você pode encontrar resistência, tá? Dos pareceristas aí, porque como são cores, cor/raça, né? Essa questão de racismo no Brasil, que partem de autodeclaração, as pessoas se autodeclaram, muitas pessoas não sabem nem o que elas estão dizendo quando elas falam que elas são amarelas. Elas são brancas, a verdade é essa.
né? A gente está cheio de negros dizendo que são amarelos, né? Existe muito viés nisso, porque é autodeclarado, é diferente do que acontece nos Estados Unidos. Então, talvez valha a pena, não sei se fazer algum exercício, ou, né, depois de defesa, na hora de submeter para a revista, eu acredito que isso possa gerar uma resistência por conta de pareceristas, porque é uma discussão muito importante dentro do Brasil, né, essa questão racial, e ainda mais do ponto de vista educacional, porque a gente vai discutir uma série, né, de barreiras que existiram a essas pessoas negras. É só mesmo um alerta, assim, não estou querendo que em momento algum, tá, diminuir a qualidade do seu trabalho, é porque eu me lembro muito da Ana Hermeto numa palestra dizendo, não falem, não usem a expressão não brancos, ela é extremamente preconceituosa, eu já tomei muita porrada em congresso porque eu usava essa expressão. Só para te prevenir que o povo é mau às vezes. Tá bom? Mas parabéns, celebre muito mesmo. Um abraço. Tá certo, né? Eu e o Luiz até discutimos, não foi, Luiz, quando a gente estava elaborando o trabalho, se não ficaria uma coisa meio que preconceituosa, trabalhar com essa expressão. Mas acaba que, como na literatura, assim, muitos trabalhos utilizam dessa forma, e como também os melhores resultados aconteceram quando a gente trabalhou assim, a gente seguiu. E muito obrigado Só um detalhe. Né? Acho que tem que ter essa questão, né, de esse cuidado, de não reforçar, né, visões de questão racista, né, que é uma questão extremamente complexa. Né? E na questão do censo também, né, o que a gente observou, né, que como o censo, na verdade, é autodeclaração. Né? Então, uma pessoa que é parda, que acha que é branca, ela vai ser branca. Uma pessoa que é parda, por uma questão qualquer, que acha que é negro, vai ser negro. Né? E a grande questão é que a gente trabalha com 50 anos, né, e a gente utiliza uma padronização onde que, com toda certeza, né, houve uma mudança, né, cultural, né, que no final dos últimos censos, o que você observa, que a população negra cresceu significativamente. Não que ela cresceu significativamente. Parte disso, né, é que houve uma questão de afirmação de raça. Né? E aí a grande complexidade, quando ele está trabalhando com 50 anos, e isso também se reporta à questão das ocupações, né? Ele trabalha num período onde as ocupações mudaram, né? E numa regressão ele tem que, de certa forma, padronizar todas essas relações. Então, querendo ou não, ela resvala numa simplificação que é difícil de contornar, justamente porque ele está trabalhando 50 anos de transição, né? Onde houve uma modernização econômica e houve também mudanças culturais com percepção de raça. Né? Eu concordo que tem que, talvez, analisar, né, como que se pode colocar, mas em termos de divisão, né, eu acho que a gente, na época, não lembro, né, nós chegamos a fazer regressões diferentes, né, e que os resultados não eram que na verdade, né, o que mais fica claro é a questão do branco em relação a todas as demais, né? E sendo que o amarelo ele é muito insignificante em termos de participação da população total, né? Basicamente, mas o que traz no trabalho do Henrique é essa complexidade também, né? Que ele está se tratando, né, de 50 anos de transições, de características, né, de pessoas que hoje têm 65 anos, que se reportam aos pais, né, com pessoas que têm 25 anos, né, e os mesmos atributos então, querendo ou não, você vai ter que ter uma certa simplificação. Né? É difícil de contornar isso. Assim. E que bom, né, que é isso que você ressaltou, né, de ao longo do censo, você vendo assumindo a sua raça, essa é a verdade. Claro, isso fica explícito, né, que acontece isso, né? Graças a Deus que a gente... mas eu acredito também que isso que você mencionou, Henrique, de a literatura usar dessa expressão, mas se você for fazer uma varredura, 80% dessa literatura vem de homens brancos. Então, eles erram na hora de fazer a menção. Eles não estão se importando muito com a nomenclatura. Então, talvez nem a questão metodológica, é só você pensar talvez num outro termo para não ficar dessa forma, né? Só isso mesmo. Obrigado, Nino. Por nada. O Gustavo levantou a mão ali. Só contar uma historinha aqui, né? A Aline, eu acho que ela está certa em se preocupar com isso. Que um colega meu, ele foi apresentar um artigo num congresso na Colômbia,
E aqui no Brasil, a gente geralmente faz o exercício de deletar da amostra os indígenas. E, quando ele foi apresentar esse artigo na Colômbia, ele recebeu severas críticas em se retirar da amostra pessoas indígenas, né? Principalmente porque lá tem uma população indígena grande, né? Então, esse é um assunto um tanto quanto, né, complicado, que a gente tem que realmente, né, pensar muito bem sobre como falar para não ofender ninguém. É verdade, Aline. Um orientador, né? Um colega barra foi um orientador meu. É. Pessoal, vão participar. Henrique querendo responder e ninguém te perguntando. Olha que pecado. Você pagou alguém aí para ninguém te fazer pergunta? Tô achando, hein? Você distribuiu os brindes pelo correio. Falei que ia ajudar a turma, se ninguém me perguntasse. Você vai passar suas listas de exercício, né? Isso, exatamente, cadernos. Quem perguntar não ia tomar cerveja. Vai comemorar. A Anne, o Sérgio, o Lucas Alves, Leandro. A Giovana não está aqui, não, né? Eu estou achando que sextou mesmo, Aline. Isso Os meninos estão transpira cansados, também. Patrícia. Deixa o Transpira beber um cerveja pouco. deles, o Eduardo beber. Final de semestre, né? O pessoal tá olhando para frente aí, vendo um monte de coisa para fazer. E o seminário no meio do bombardeio, né? O Walter. Renan, acho que pode. Ah, o Walter ligou, ele vai fazer uma pergunta aí, vai salvar a turma. Tá empolgado ali, dizendo que sim, né, e tal, dando um tinino com a terceira mão que apareceu ali. Sem pergunta, professora, eu tô caladinho, só ouvindo. Então, Renan aí pode... Então, eu vou fazer a última pergunta. Eu não vou tomar cerveja mesmo? Não é pergunta, não, que a gente já tinha discutido com o Henrique, né, a complexidade, né, e, na verdade, esses resultados que eles demonstram, né, em termos de agravamento das desigualdades no futuro. Né. O que a gente vê é que houve uma evolução no país, né, e não é só no país, a gente viu o relatório de desenvolvimento humano, né, o último relatório, né, onde ele faz uma observação muito interessante, né, através desse relatório, né, que utiliza o IDH também, tem outros indicadores, o que a gente vê é uma grande evolução em todos os países. Né. Mas, dado o desenvolvimento econômico, né, o desenvolvimento da tecnologia de informação, do mercado de trabalho, da tecnologia, né, nesse relatório eles fazem uma observação que existem capacidades que são básicas, né, dentro da visão do CEN, né, existem capacidades que são básicas, né, e elas são fundamentais em termos de saúde, educação, renda, mas existem as capacidades avançadas. E o que eles estão observando, né, é que essas capacidades avançadas, né, elas estão aumentando, tanto entre países como dentro de países. E elas é que vão determinar nível de vida, inserção no mercado de trabalho e tudo mais. E o trabalho do Henrique, os resultados do trabalho do Henrique demonstram justamente isso em termos da educação. Né? Em termos básicos, nós estamos obtendo resultados, mas em termos, né,
superior, né, acima do médio, o que a gente está observando é que essas desigualdades que poderiam ser colocadas como avançadas, elas estão aumentando, né, aumentando dentro das regiões e aumentando entre as regiões. E isso, né, é muito importante em termos do que vai acontecer no futuro, né, e traduzindo em termos de raça, traduzindo em termos de ocupação, né, então isso é um alerta, né, que fica para a gente pensar, né, e até mesmo para o Henrique aprofundar isso também, que eu acho que é importante levar isso em consideração, né. Então, o próprio relatório fez essa de certa forma, né, ele fez essa ênfase, né, que a gente precisa ver, né, por mais que a gente tenha melhorado, né, essas capacitações avançadas, elas estão ficando cada vez desiguais. O que você acha, Henrique? Não, até na conclusão, né, eu apresento também a discussão, apresento esse trabalho do PNUD para reforçar os resultados que nós atingimos no trabalho, em que a gente tem, sim, uma redução das desigualdades, e ainda existem, é claro, desigualdades para questões ou pelas as precariedades, né, mais extremas, mas que as desigualdades elas estão se aprofundando ainda mais nas capacidades mais avançadas, né? E bate muito com o nosso estudo, em que a gente vê essa redução das desigualdades, né, em níveis ali elementares e o aumento em níveis maiores, né? Então, e acaba que é uma questão de meio que reprodução, né, que é a teoria reprodutivista que eu menciono, em que são pessoas que hoje em dia estão mais avançadas, estão mais capacitadas, provavelmente, ou com certeza, amanhã serão as pessoas que estarão mais qualificadas também. Então, você tem um processo ali de desigualdade que é praticamente um ciclo, que vai se reproduzindo. Deixa eu só fazer uma outra menção aqui. A Patrícia, o Gustavo, a Simone e a Aline falaram. Muito obrigado por todos os elogios, viu? Não foi realmente um período muito fácil, né? Deu muito trabalho, né? Esse trabalho deu muito trabalho. Então, muito obrigado por todas as palavras. E na defesa eu expresso um pouco mais de toda a minha satisfação com todos vocês. E muito obrigado também ao Luiz, que desde a graduação está comigo, me apoiando, me incentivando, me ajudando tanto do ponto de vista individual como pessoa, quanto do ponto de vista acadêmico. Mas na defesa eu acho que eu vou fazer um discurso melhor. E agradecer a todos vocês que desde a graduação estão aí comigo. Parabéns, Henrique. E muito obrigado também ao pessoal que mandou parabéns no chat. Muito obrigado, pessoal. Falar igual você. Obrigado. Não, no final, quando terminar a pandemia, você faz uma festinha para a gente. Patrícia, vocês estão devendo a festinha na sua casa, hein? Tá tentando marcar um tempão. Quando terminar essa pandemia, eu acho que minha agenda não vai caber festa, não, viu? Vai não. Não ter jeito, não. Saudades. Meu Deus. Como diz você, Luiz, cheiro de avião. De aeroporto, não precisa ser avião, não. Então, podemos finalizar, Renan, Simone? Tranquilo, da nossa parte, né? Então, queria agradecer ao Gustavo mais uma vez, né? E aí fica marcado, né, para dia 16. Eu vou passar para o Fernando, eu acho que ele já tinha guardado a data, estava precisando só da confirmação, tá?